Introdução. Antes de iniciar qualquer construção. 9. É necessário limpar o terreno e saber exatamente sua dimensão para depois projetarmos o que iremos construir. Nós sabemos o tamanho da construção. Quando sabemos o tamanho do terreno, qual é o tamaño do seu terreno? É necessário alargar, comprar mais espaço, começar a adquirir os terrenos ao lado. Se você me diz que precisa de mais espaço e não tem dinheiro, a minha resposta é que você arrende o terreno. Já de início, quero te orientar quanto ao uso deste livro. Não deixe para aplicar este conteúdo uma vez na semana, no sábado, por exemplo. Organize-se, semeie e cultive, no mesmo dia, as sementes que você recebe. Não deixe acumular conteúdos, faça as ações imediatas. É sobre uma reprogramação, é sobre algo novo, faça todos os dias, aplique. Quando você aplicar, irá identificar onde precisa corrigir. Essa rota é fundamental para uma nova mentalidade. Salomão já falava, da forma como você pensa, você se torna. Quando você cria uma emoção e vai para uma execução, retroalimenta esse processo. O poder de executar algo é poderoso. O que é a sabedoria? O primeiro passo é a busca pelo conhecimento. Entender aquilo que você adquiriu como conhecimento não basta apenas assistir a uma palestra, ler um livro, ver um filme, você precisa entender. Em seguida vem o discernimento, eu avalio aquilo que é bom, e aquilo que não é eu descarto. Quando você discernir, você vai plantar as sementes e colher os frutos. Na minha empresa Plataforma Internacional, tinha um espaço, que estava ocupado, resolvi investir neste lugar instalando uma academia. Comprei uma academia, os aparelhos, reformei, disponibilizei para os funcionários e ganhou dinheiro. Quanto eu cobro dos funcionários? Nada. Não cobro, mas ganhou dinheiro. Como? Liberando endorfina. Ali foi criado um ambiente de conexão, não somente para exercícios. É muito bom olhar para vários executivos que frequentam a academia, perderam peso, falando de finanças e estão mais dispostos, alguns deixaram o medo para trás. Endorfina vale mais que dinheiro. O que está o impedindo de ir para a próxima fase? Do que e de quem você depende? Toda a edificação moderna precisa de um excelente terreno. O processo de alargar o terreno, fazer a base, construir, é muito importante, é como se fosse uma viagem. No Peru, tem uma montanha chamada Machu Picchu. Foi descoberta há pouco mais de 100 anos, é uma cidade muito antiga, mas era somente mato. Foi feita uma estrada de trem que sai de Cuzco, da capital até Machu Picchu. A jornada da viagem é realizada num trem com grandes janelas de vidro para você olhar e apreciar todo o trajeto. Eu quero dizer é que algumas pessoas pensam nos resultados e não aproveitam, não olham para todo o processo, para a jornada no caminho. A jornada deve ser proveitosa, é na jornada que você pega os códigos. Então, você cresce, gera frutos e transborda. Muitos deixaram de prosperar por conta de querer ser aprovado por pessoas. Aquele que precisa o aprovar já o aprovou antes da fundação do mundo. Vá cuidar da sua vida. Aquele que é pleno não retém, ele trans 15. Borda o que aprendeu para outras pessoas. Você vai aprender e vai começar a ensinar a outras pessoas. Terrar Vicker, um empresário, autor e palestrante. Conhecido pelas suas teorias sobre dinheiro e riqueza, escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária e fala sobre a importância de ensinar mesmo que você entenda que não é bom no processo. Às vezes você pode pensar que não é merecedor, mas entenda, quando você começa a ensinar, aprende 2 vezes. Há um estudo sobre a pirâmide do aprendizado que diz que 95% daquilo que você vai guardar. Uma teoria de William Glasser, psiquiatra americano, que evidenciou níveis de capacidade de retenção de um conteúdo baseado na forma de ensinar e aprender. O armazenar acontece quando você ensina. Quando você inicia algo, existe uma renovação de esperança, então não desperdice. A cada novo código que você entender, é uma chave que você vai virar e irá mudar a sua forma de pensar. Para fazer uma grande construção, nós precisamos limpar um grande local, preparar a terra, fazer a fundação e assim construir. Você já é terra fértil e é um grande terreno para uma grande construção. 15. O que me inquieta ao estudar a história sobre o capitalismo e o comunismo é que todos estão
militando ou para as suas próprias famílias ou para atacar a família de todo mundo. Quando Abraão fez o pacto com Deus sobre ser pai de multidões, nunca mais parou de prosperar. Quem cumpre o propósito não para de prosperar. Em 1994, um empresário chamado Jeff Bezos começou um negócio com uma semente e cresceu 2.300% nesse ano, ou seja, ele cresceu 23 vezes. Você pode dizer, mas o cara é espetacular. Mas a Bíblia fala que é possível crescer 100/1. O que é isso? É crescer 10.000%. Não existe crescimento assim, se não houver uma mentalidade exponencial. Estamos iniciando este estudo, então anote aí o primeiro código. 17. O que existe é a frequência que é exponencial, mas a semente vem como uma potência não desdobrada, que ainda não explodiu. A minha relação com certas coisas pode fazer com que eu acredite que aquilo é pequeno pelo fato de não saber da potência. A fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Por que um grão de mostarda? Porque até 2000 anos atrás era a menor semente. Hoje em dia, a menor semente é a do morango, que é uma junção com outro fruto do ano de 1500 em diante. Há 2000 anos, não havia morangos. Quando Jesus falou sobre a fé que precisa ser maior do que um grão de mostarda, ele estava dizendo que a sua fé precisa enxergar a potência. O driver mental da descoberta é glória. Que a menor semente carrega. Qual é o nosso problema? Nós não enxergamos a potência, somente o efeito e focamos somente em frutos. Como a semente carrega a potência, eu preciso testar a semente. A Bíblia afirma que a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória do homem é descobri-las. Provérbios 25:2. O que é o momento eureka para muitas pessoas que ficaram ricas? Descobrir algo, descobrir fórmulas. O driver mental da descoberta 19. Glória. Eu carrego uma glória, mas não a quero para mim, vou usar dela para levar uma mensagem e vou depositar nos pés de quem me chamou. Esse negócio de desbloqueios que estou fazendo é uma glória minha. O que estou fazendo? Compartilhando a glória. Quanto mais você compartilha, mais poderoso fica. O que é a descoberta de alguma coisa? Por exemplo, descobrir uma forma de captar a energia solar. Não confunda com a glória de Deus, porque não é possível compará-la com a nossa glória. Quando você entender o que é glória, vai querer saber do seguinte: preciso descobrir algo. Você se descobrir como imagem e semelhança de Deus é a sua glória. Você descobrir o seu propósito é outra glória. A glória é como uma coroa, você vai descobrindo e vai aumentando a ornamentação, a pedraria, o ouro maciço que faz parte. Alguém pode dizer, toda a glória e honra a Deus. Eu também penso assim, mas na Bíblia está escrito, a glória do homem é descobrir, a glória de Deus é encobrir. Quanto mais eu descubro coisas, mais parece que a glória é minha, mas na verdade, 20 estou manifestando a glória dele em mim. Não é sobre dinheiro. O dinheiro é uma das percepções de quem governa e possui riqueza. O do dinheiro é igual à energia de troca. Nós não podemos abrir mão da lista da simplicidade. Essa lista é um backup de vida, precisamos dela. No meio do percurso, você vai ficar arrogante, vai querer trocar as suas bases. No meio do percurso, você vai falar: eu não quero mais esta mulher. Eu não quero mais este homem. Mantenha a lista da simplicidade como um estatuto perpétuo. Primeiro é a minha casa. Desde quando comecei a explodir a minha cabeça no que estou ensinando, a minha casa está em primeiro lugar. Não falo isso por vanglória, mas mudei a minha vida, não abro mão, não há hotel mais famoso no mundo que mantenha a lista da simplicidade como um estatuto perpétuo. É mais poderoso que a minha casa. Já fiquei hospedado num hotel em Abu Dhabi, considerado um dos melhores do mundo. O que tem de mais luxuoso é o ouro na parede que na minha casa não tem, e um carpete de mais ou menos 5 centímetros de altura. Eu não gosto de carpete, senão instalaria o carpete e o ouro nas paredes. No hotel não vi talheres de ouro, na minha casa tem. Lá não vi copo de titânio, na minha casa, tem. Você me diz, o que quer mostrar? 22 Com todo esse luxo, esse conforto. Te respondo, o lugar mais importante é a minha casa, lá há uma família real, um reinado acontecendo. Família real. Você pode me falar,
Pablo, mas a minha casa é um lixo. Mas tudo começa com essa lista de prioridades. A sua casa é um lixo porque você deixou acontecer. O melhor hotel do mundo não tem a presença de Deus como tem na minha casa. O melhor hotel do mundo não tem um lar como tem lá em casa. A construção do melhor hotel do mundo é impagável. Fizeram um estudo e ele nunca vai se pagar. Quando você se hospedar lá, vai gostar demais, porque aquele hotel nunca vai se pagar. Os investidores colocaram todo o dinheiro possível para poderem chamar de melhor hotel do mundo. Entenda. A sua relação com Deus vem em primeiro lugar, a sua casa vem em primeiro lugar, a sua identidade vem em primeiro lugar, o seu propósito vem em primeiro lugar. Você pergunta, o que vem em primeiro lugar? Resposta, a lista de simplicidade. Eu farei você lembrar todo o tempo da lista de simplicidade, a lista do primeiro dia. No caminho de você ficar rico, você vai esquecer algumas pessoas, e, com a lista em mãos, você não vai fazer isso, vai se ir programando o tempo todo. Eu não quero que você se perca. Riqueza não é dinheiro. Riqueza é fruto. 24 Quem planta tem fruto, quem não tem vive de doação dos outros. Tudo depende de energia, depende da frequência, não estou falando de filosofia. É possível em semanas fazer negócios e estes negócios render R$1 milhão, enquanto outros levarão meses para atingir o primeiro milhão. Lembro-me do Nezil que, quando fez o primeiro R$1 milhão, ele podia ter batido antes, eu fiz questão de ajudá-lo a levar um ano. Foi um ano amadurecendo, um ano quebrando crenças, um ano deixando a escassez, um ano deixando de ser preguiçoso em várias áreas, um ano que ele deixou de ser fraco, muitas transformações aconteceram e, quando deu um ano, o Nezil fez R$1 milhão. Lembro-me do Marcos Paulo que, antes de um ano, fez R$1 milhão, mas não foi em faturamento, foi para ele. É preciso entender que a distância que você está do milhão é a frequência que você não tem. Dê R$1 milhão para quem é ignorante, esse dinheiro vai virar um problema para ele, porque não tem capacidade laborativa, não dá conta de trabalhar com aquilo, é muita energia para ele. Então, em que eu preciso me desenvolver? Eu preciso crescer em energia para recepcionar esse negócio. Certo dia, eu estava dando uma palestra e não tinha vontade de sair de lá, eu estava muito empolgado, mas 25. Dois caras falaram algo e foi o suficiente para eu entender que precisava me desconectar daquele lugar. Estava muito boa aquela energia, mas você precisa de alguém para lembrá-lo da sua lista de simplicidade, porque às vezes você se perde. Estou falando que você precisa iniciar uma desconstrução, precisamos desarmar você inteiro, mas não começaremos sem a lista da simplificação. Deve estar escrito na sua lista, a pessoa que dou a vida por ela é o meu cônjuge. O maior treinador de quem serei é dos meus filhos. Patrimônio para mim deve ser usado para determinado objetivo, tudo deve ser feito com clareza. Na lista de simplicidade, a empresa tem que ser armamento. A empresa não é um lugar para você dar a sua vida e morrer por isso. Empresa não é um lugar que você fala, eu dou a minha vida por isso. Significa que, no dia que eu vou instalar esse caixa eletrônico, ponho o dinheiro dentro dele, que é quando inicio o negócio, depois não coloco mais. Se ele não consegue multiplicar a semente que tem lá dentro, esse negócio não serve. 25 vai se tornar num problema. O que vai acontecer? Esse negócio vai arrancar frutos seus para conte. No ar prosperando, ou seja, quem está bancando é você. A não ser que você esteja gerando valor, no caso de uma estufa, numa empresa tradicional, isso não existe. Se a empresa está comendo o seu dinheiro, deve ser encerrada, você deve quebrar o caixa eletrônico dela. A máquina deve produzir sozinha para cumprir função. Empresa tem função social, função familiar, função no reino. Empresas são um amontoado de papéis, negócios são entre pessoas. O tamanho da prosperidade vai depender do terreno, X quantidade de sementes, X quantidade de trabalhadores. O terreno determina a quantidade que vai voltar. 27. Fórmula da riqueza igual FR. FRCCGINWBMTR. Esta fórmula acima não tem possibilidades de erros, é necessário praticar. Você tem problemas de capacidade. Esta é a primeira crença que eu quero destruir em você. Você não se acha capaz. Por quê? Porque você não confia em si mesmo.
Posso lhe falar que alguma coisa relacionada à religião estragou nisso, porque você acredita que não dá conta de fazer nada. Eu sou parceiro, sou filho, sou servo, sou íntimo de Deus, sou obediente ao que Deus me chama. E me custa caro. Ele não faz a maioria das coisas que você imagina e não vai fazer, tudo o que era para fazer já foi feito. Você precisa acessar. Como é que faz para essa capacidade aumentar? Vai ter que quebrar a cara. Vai ter que alargar a fronteira, estudando. Vai ter que alargar o terreno. Você tem quanto de sementes? Ah, eu tenho uma carreta de sementes de soja. Tem mesmo. Sobre o terreno, é um lote de 200 m sobrescrito 2. Não adianta comprar 1 bilhão/m sobrescrito 2 de sementes, se o 2 seu terreno é pequeno. Você precisa alargar o terreno para comportar toda essa semente. Como se faz isso, se o seu lote é de 200 m sobrescrito 2? Por meio de arrendamento, parceria, de compra de mais terreno. Você deve sair desse terreno que é pequeno e localizar um imóvel para trabalhar a terra. Você também pode fazer permuta. Você pode entrar na meia. O que é meia? É uma terra parada, você faz uma parceria e vai lá plantar na terra do proprietário, fica 50% para ele e 50% do lucro para você. O primeiro problema a ser desconstruído é a capacidade. Se você perguntar, Pablo, você é trilionário? Eu lhe falo, sou mesmo. A mentalidade deve estar à frente daquilo que você tem. Deus não vai dar 1 bilhão de sementes para quem tem um terreno de 200 m sobrescrito 2. Deus vai fazer uma doação de tijolos para você e ainda você terá que ir atrás do que é necessário para levantar as paredes. O terreno determina o tamanho da prosperidade. Como se mede um terreno? Primeiro pelo tamanho, segundo pela qualidade da terra, é vermelha, é terra preta, é de areia, como é, e o terceiro é como é o índice de chuvas, como é o sistema de irrigação, é natural, é chuva artificial, ou não tem. Qual é o maior deserto do mundo? A maioria das pessoas pensam que é o Saara. Mas o maior deserto 29 é o Polo Norte. O deserto não é medido pela temperatura, se é frio ou calor, mas pela quantidade de água que cai no ano. Então, por não cair a quantidade de chuvas que é o mínimo aceitável, é considerado deserto. Anote isto: o terreno é o seu cérebro. O tema no do terreno mostra a sua capacidade, a cultura da terra e a irrigação. O que faz aumentar o terreno? O movimento. O movimento é um sistema de irrigação. Você está aqui, num movimento. Você está estudando, está se dedicando. Quando está no movimento, você está recebendo chuva. Isto é uma das maiores mágicas da criação, a água. O seu corpo tem 70% de água, o planeta tem 70% de água. A água é importante. Terreno que não tem água não é frutífero. Vamos espiritualizar sobre a água. Você é a semente, e o Espírito Santo é a água. Quando você está irrigado pela palavra, a fé vem pelo ouvir e, quando a palavra entra no seu coração, acontece uma explosão, irriga a sua vida. Quando o Espírito Santo vem, a semente está no lugar certo, o terreno é o seu coração, nesse exemplo, tudo frutifica. O terreno precisa ser alargado, precisa ser aculturado, o terreno precisa de irrigação, de calcário, de sal. O 30 terreno precisa de fertilizante. O terreno precisa de CC, capacidade cerebral. Caso uma praga tenha tomado conta do terreno, se você não tiver capacidade cerebral de se desvincular disso rápido, perderá a plantação. Às vezes é melhor doar 10% da plantação que foi contaminada do que jogar tudo fora. Vamos limpar e organizar o terreno. Faça uma lista das suas prioridades até hoje e compare-as com a lista de simplicidade. Faça uma análise do seu terreno, cérebro, e veja o que precisa ser feito para melhorar a irrigação. Movimento. Quais lugares você deixará de frequentar? Semente barata, existe semente 35. De baixa qualidade e semente que não produz o que deveria produzir. Toda semente é fruto de alguma coisa, e o fruto da semente é a coação de quem plantou. Antes de você para lhe entregar essa semente. Preste atenção, nenhum dos meus seguidores, que me acompanham, está comprando frutos de Pablo Marçal, está comprando sementes e são sementes de altíssima qualidade.
Não vou lhes ensinar a fazer controle financeiro, vou lhes ensinar a fazer controle de riqueza. A semente é boa. É preciso ver o dinheiro como o seu escravo. Toda a semente é fruto, mas tem como comer o fruto e tem a possibilidade de replantar o fruto. A qualidade genética de todo o tipo de semente, seja vegetal ou humana, vem de melhoramento. Tem como piorar uma semente humana. Como se faz para piorar geneticamente uma semente humana? Juntando parente com parente do mais próximo grau, pela aproximação dos vínculos, as pessoas nascem e se desenvolvem com graus de anomalias. Trazendo para o desenvolvimento da riqueza, você quer fazer sociedade com quem não tem possibilidades de andar com você, que não tem a mesma. 35 Visão. Sabe o que isso pode acarretar? Um pioramento genético da sua estrutura empresarial. Essa piora genética acontece em todas as escalas, física, emocional e espiritual. O que nós temos que fazer? Precisamos buscar o melhoramento genético das sementes. Certa vez, ouvi falar de um fazendeiro que plantava milho e o melhor milho era o dele. O que ele percebeu? Que ele deveria investir em volta de sua fazenda, em todos os outros agricultores. Ele iniciou um estudo nas fazendas em volta e percebeu que todos compravam sementes baratas. As abelhas que pegavam o pólen levavam esse pólen de baixa qualidade para a fazenda dele. O fazendeiro resolveu bancar todas as fazendas em volta dando as sementes e com isso ele fez uma melhoria na região no que se relaciona à qualidade da semente. A fazenda dele ficava no centro em relação às outras, então, ele investiu num cinturão com uma semeadura de boa qualidade em toda a sua volta. O resultado foi que a fazenda mais beneficiada foi a dele. Estou dizendo que você deve semear sem errar, semear na vida de outras pessoas. Se eu semear na vida do Nézio, do Davi, do Maurício, do Rocha, o que vai acontecer? O pólen que vem dessas pessoas vem para a fazenda mais poderosa. 37. Trabalhadores/networking. Toda semente é fruto, então precisamos plantar a semente com excelência e não tratar de plantar semente barata. Alguém pergunta: o que você pensa sobre fraqueza? Pergunte à semente. Você tem uma semente, planta, fica calor, ela não aguenta, ou seja, é uma semente fraca. Existe a semente que tomou um pouco de água a mais, ela fica encharcada e não resiste, é fraca. O que é necessário então? Entender o propósito daquela semente e perceber o que ela aguenta e não poderá ser nem para mais, nem para menos, senão ela não germina. Tem pessoas que são boas demais, são inteligentíssimas, são brilhantes, mas estão no ambiente errado. Veja como é simples, se todos que estão lendo esta obra forem para o campo, entenderem a lógica do plantio e trazerem essa analogia para dentro dos negócios, vai funcionar em qualquer área da sua empresa. O homem do campo carrega códigos, se ele dá conta de levar para o mundo da tecnologia, para o mundo empresarial, ele vai explodir, vai se desenvolver. 38 Ver na vida, porque o plantar é natural. Semente fraca é assim, você planta 100, 90 e não pegam, não frutificam. Por exemplo, na hora de plantar o milho, é necessário abrir um pequeno buraco e depositar 2 ou 3 sementes, porque se não der certo com uma semente, tem a outra e não perde o plantio. Se eu colocar apenas uma semente em cada buraco de plantio, haverá várias que não se desenvolverão. O que eu preciso fazer para dar certo? Plantar sementes de qualidade e buscar possibilidades desse negócio melhorar constantemente. Vamos falar sobre selecionar as sementes e sobre ter os trabalhadores para explodir tudo isso. Quanto tempo leva um vendedor de água para bater 1 milhão? Por exemplo, se eu for sozinho e multiplicar a minha hora/homem para fazer R$ 1 milhão. Se eu consigo fazer R$ 300 de faturamento e esse dinheiro me dá R$ 142 de lucro, sei quantos dias vou levar para bater R$ 1 milhão com a minha hora/homem. 10 horas de trabalho igual R$ 142 de lucro. Quanto tempo eu preciso para bater R$ 1 milhão? Resposta: 7.200 horas, ou seja, 3 anos, trabalhando 5 dias por semana. Por que você não fez R$ 1 milhão antes desse prazo de 3 anos? Porque as suas horas de trabalho não são produtivas e estão com 39 prometidas com consumo e coisas que não lhe dão retorno, você está comendo a semente.
Se você se comprometer com os R$ 142 todos os dias, em menos de 3 anos, terá R$ 1 milhão. Sabendo que R$ 142 eu preciso obter diariamente para chegar a R$ 1 milhão em 3 anos, como faço para multiplicar esse valor? Preciso de 23 homens/hora fazendo esse trabalho diário e chegarei em R$ 1 milhão em 30 dias. Ou seja, o que levaria 3 anos posso fazer em 30 dias, aumentando a capacidade de trabalhadores. Quais as etapas vão fazer você dar mais resultados? Treinamento, script, gestão, processos, incentivo, otimização, ferramentas, automatização e engajamento. 40. Incentivo, otimização, ferramentas, automatização, engajamento e mais resultados. Nesse processo de cumprimento dessas etapas, você pode sair de vendedor de água, que leva 3 anos para fazer R$ 1 milhão, e remir o tempo e fazer muito mais rápido esse mesmo valor. Diante dessas etapas, é evidente que pular etapas vai prejudicar a frutificação. Na agricultura, se pular fases, não tem resultado dos frutos. A mulher quer engravidar, mas não tem o embrião, o que significa? Pulou etapa ou tinha o embrião, ficou grávida, mas não fez o pré-natal, pode custar caro, outras vezes dá para corrigir no percurso, mas uma etapa pode custar uma vida. Não pule etapas, acelere processos. Não pula etapas. Acelere processos. Estamos falando de aceleração de processos, não tem que pular etapas. Aprender com outras pessoas é muito mais rápido e inteligente. Quando você pula etapas, é como se começasse a construção da casa pelo telhado e não pela fundação, não vai dar certo. A casa bem firmada precisa de pilar, sapata, baldrame e coluna. Há possibilidades de construir do telhado para baixo. Mas não é possível construir uma viga de cabeça 42 para baixo, não é possível construir uma casa no ar, a gravidade joga para baixo toda a estrutura. Então, não queira pular etapas e ficar rico no susto. Há pessoas que querem construir sem ter o terreno. Não é possível sem essa área. O subsolo, onde fica o pilar, depois a sapata precisa dar sustentação para subir o peso da estrutura. Você precisa construir a estrutura emocional para segurar 1 milhão. O segredo para você prosperar não está na sua capacidade, está no seu querer. Estou dizendo que nós plantamos no subsolo, onde não vemos, e essa semente vai frutificar, onde veremos o resultado. Para plantar é necessário raiz, senão desmonta e cai. Coisas eternas, propósito de vida, isso se planta no coração e não no cérebro. Plante no subsolo igual coração. Plantou, a raiz pegou, fundamentou, cresceu, vai subir para a sua cabeça e você vai dominar. O coração tem menos neurônios que o cérebro, mas é 44 mais potente, tem memórias igual ao cérebro, tem conexão, tem neuroativadores, é mais potente. Lembrando que você precisa trabalhar o terreno. Você precisa aumentar a capacidade de recepção de sementes. O primeiro item para você desconstruir a sua percepção sobre as coisas é a capacidade. Fale para si mesmo: eu sou capaz de tudo o que eu quiser. É importante você anotar uma lista de todos os seus sentimentos, faça isso durante o dia todo, por exemplo, escreva o sentimento que você tem agora lendo este capítulo. O sentimento é individual, assim como a prosperidade. Já a pobreza é sempre coletiva. Para vencer a gravidade, você faz individualmente, mas coletivamente todos se curvam a ela. São os sentimentos que norteiam os resultados. O que você vai fazer com os sentimentos que anotou? Por exemplo, você pode ter anotado insegurança na sua lista. A insegurança é resolvida com relacionamento. Em geral, os problemas de relacionamento começam em casa, com a figura materna, trate isso. Reveja e trate o seu relacionamento com Deus, com a família, com quem está à sua volta, tratou esse circuito, resolveu. Então, atenção sobre a insegurança, trate o circuito dos relacionamentos. Ser bom de relação 45. Lamento não significa não brigar com todas as pessoas com quem você se relaciona, significa você ter autogoverno. Vamos alargar terreno, a semente você já tem. Vamos resolver os problemas de 3/4 e de escoamento. A semente não denuncia quem realmente ela é, mas coloque-a na terra certa, com adubo adequado, calor, água e deixe a denúncia acontecer.
Essa semente vai se desenvolver, vai crescer, vai dar frutos, ninguém pode esconder o resultado de uma semente. Anote, o dinheiro é consequência, o dinheiro é o meu escravo e vou usá-lo para cumprir os múltiplos propósitos que tenho. Agora é com você. Compartilhe, troque ideias sobre o que está aprendendo, não funciona você guardar para si. É importante andar com pessoas que queiram essa prosperidade e engrenar com elas, assim você será imparável. 46. Faça uma lista de todos os seus sentimentos, faça isso durante o dia todo, por exemplo, escreva o sentimento que você tem agora ao finalizar este capítulo e depois analise desde quando esse sentimento faz parte da sua vida. Você vai observar na sua 51. Vida, a dependência, a interdependência e a independência. Dependência. Para que entenda o que vem a ser a dependência, vou usar um exemplo pessoal. Na internet o meu faturamento é excelente, estou satisfeito, mas não me iludo, por isso não dependo exclusivamente desse meio. Talvez alguém, um dia, aplique lazy determine que não dá mais para fazer desse jeito na internet, não irei entrar em desespero porque eu não dependo nem do meu melhor negócio. Entenda, depender gera escravidão. Você pode ter encontrado na natureza um veio de ouro, mas ele um dia vai acabar, a volumetria da. Entenda. Depender gera escravidão. Terra tem um limite de ouro. Ainda há muito que se descobrir neste planeta Terra, mas imagino que vai levar muitos séculos para o homem garimpar todo o ouro. O que acontece é encontrar um veio que acaba, então, é necessário buscar outro veio e assim sucessivamente. Interdependência. Você se lembra dos campeonatos interclasses? Classes de fora que se encontram. Internacional é de fora do país. A relação de interdependência é a Cone 53. Chão de fora para você conseguir algo. Eu sou muito decidido e quase todos os dias curo sozinho, mas algumas vezes curo acompanhado. As maiores coisas que eu consegui na vida foi com interdependência. Nós iremos devagar, mas chegaremos com certeza. Na interdependência você vai devagar, mas chegará. Independência. Na independência tem uma elevação de ego. É bom conquistar a independência, contudo é muito melhor andar na interdependência. Em relação aos seus pais, você quer ser dependente, interdependente ou independente? Ah, é bom demais ser filho de rico, porque nem precisa fazer nada. Qual é o ser humano normal que deseja um negócio desse? Somente uma pessoa que tem a mente cauterizada, porque a dependência vai tirar a sua maturidade e você vai continuar escravo dos seus pais. Você está falando que sou escravo dos meus pais? Sim? A diferença de filho para escravo é que o filho toma posse da herança e governa, o filho precisa progredir para mostrar que é filho, caso contrário, ele não tem diferença nenhuma para com o servo. A de 54 pendência tem limites. Você está num grupo chamado Dependentes do Pablo Marçal, essa dependência vai acabar porque eu vou passar você para uma fase chamada interdependência. Observe atentamente a lista a seguir. Lista das dependências. Uma única fonte de renda. Um único conhecimento. Você é especialista numa área somente. Imagine que fez teologia, foi trabalhar numa igreja como pastor por 20 anos, um dia você caiu em pecado e o expulsaram de lá. Você era dependente de um único conhecimento, o que vai fazer? Um único amigo. Religiosidade. O código mais pesado de Salomão foi chamar 12 pessoas, uma de cada tribo e perguntar: você domina as artes? Quem é a segunda pessoa que também domina artes na sua tribo? Você vai me ensinar, ou seja, ele chamou 24 especialistas de cada tribo para ensiná-los sobre diversas áreas. O código mais pesado de Salomão é ripar 24 sábios das 12 tribos de Israel. Salomão percebeu que precisava comprar a sabedoria. Então um era de artes, o outro de ataque. Outro era de gastronomia e assim por diante. Elior 55. Denou, traga os 2 mais sábios de cada tribo que eu quero ripar. O que é ripar? É copiar. Um exemplo, você tem um DVD e faz uma cópia, isso se chama ripar. Salomão copiou os códigos dos 24 sábios e foi praticar. Depois desse episódio, Salomão virou um problema na terra. Salomão olhava para a formiga e dizia: vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
que ajunta no verão e tem no inverno. Até quando ficarás deitado? Até quando cruzarás os braços? Provérbios 5. Esses códigos ele pegou observando a formigeia. Depois olhava para a águia, para uma árvore, para o rio. Ele aprendeu a observar tudo à sua volta, ele parou de ser dependente, não dependia apenas de uma área do conhecimento. Era filho de um rei e por isso ficava o dia todo aprendendo coisas. Era bom de guerra, de comunicação, de negócios. Todavia, quando chegou a sua vez, o que ele fez? Chamou 24 pessoas sábias, especialistas em áreas do conhecimento, foi aprender com elas, e pegou os códigos. Lembrasse da lista acima com os itens 1 e 2. Pois é, Salomão acabou com a lista do conhecimento único e especializado, item 2. Quando fui estudar PNL, entrou uma coisa na minha cabeça: eu não posso ser o que estudei. O que isso significa? Devo sempre buscar 56 conhecimento, sempre aprender coisas novas, nunca vou parar de fazer isso. É uma sensação muito boa. Lotar um helicóptero, pegar aquela máquina e decolar, andar de ré, eu dar mano àquela máquina. Dirigir um carro de corrida, um trator, buscar conhecimento e executar. Declare, eu sou do tamanho que eu quiser. Eu posso falar qual é o seu tamanho hoje. Você é do tamanho do seu conhecimento, das conexões que tem, dos resultados que você já atingiu. Certa vez almocei com Flávio Augusto e trocando ideias, lhe disse que eu havia nascido num Voyage e ele falou que fez um convite de sociedade para uma pessoa: venda o seu Voyage, vamos crescer com o WhatsApp. O cara não quis, era um carro modelo 85. Após um tempo, essa mesma pessoa foi trabalhar na empresa do Flávio e ficou uns 6 meses lá. É chocante essa. Você é do tamanho do seu conhecimento, das conexões que tem, dos resultados que você já atingiu. História, porque a empresa foi vendida por R$1 bilhão e o cara precisava colocar somente um Voyage. A dependência dele, as crenças, a visão que ele tinha fizeram com que não aceitasse se tornar um sócio e ter R$500 milhões em troca de um Voyage. Se você tem apenas uma fonte de renda, está fadado ao fracasso. Se você depende de um único conhecimento, esse negócio pode ficar inútil nos próximos anos. Você que tem apenas uma conexão. 58 Como é que vai crescer? Vamos fazer um teste. Se falarem, o Pablo não ganha mais dinheiro com lançamentos, não ganha mais dinheiro com loteamentos, com construção, com livros. Minha resposta é: não me incomoda. Você pode falar das 45 fontes de renda que eu tenho, a minha resposta é a mesma: não me preocupo. Porque já estou antes disso fazendo rendas novas. Vou falar algo que é muito pesado. Eu amo Jesus, eu amo Deus, eu sou filho de Deus, sou imagem e semelhança dele, a minha vida é para ele, eu dedico tudo o que tenho a ele. Mas você foi ensinado de forma errada a depender em tudo dele e Deus não vai fazer muitas coisas que você acha que ele vai fazer. Depender de Deus para tudo é religiosidade, não é espiritualidade. Há certas coisas que cabe a você fazer. Não quero criar confusão, quero que você pare de ser dependente. No mundo espiritual, se você for somente servo, é semelhante a um escravo, e o pior de tudo, quando você for entrar nas bodas, alguém vai te dizer: aparta-te de mim, porque não te conheço. Reino é igual a governo. Salvação, acessou, não perde. Algumas vezes, eu abro inscrição para mento. Prados viajarem comigo no meu avião. É assustador, aparecem caras de 50 anos com dependência paterna. 59. Você que é vingativo está lá na sua lista de dependência esse veneno diário. Você que gosta de pornografia, esse lixo sexual, está na sua lista, gastando energia. O que está na sua lista de dependência? A Carol, amada, tenho extremo temor por conta dessa mulher. Há 20 anos nos conhecemos e ela me disse que, se eu morresse, ela também iria. Eu disse a ela que isso estava errado, e ela me respondeu que era romântico. Com 5 anos, 1 mês e 12 dias, nós nos casamos, e a Carol continuava dizendo a mesma coisa. Eu não era pleno, e a Carol tinha dependência emocional, matematicamente abaixo explico. Carol Pablo. 0,5 0,7 igual 0,35. O que acontecia aqui? Multiplicava 0,5 x 0,7 somente aumentava a dependência, não melhorou em nada.
Passou um tempo. Carol Pablo. 0,7 igual 0,7. 60. O Pablo cresceu, ficou pleno, mas a Carol não cresceu no mesmo nível, o que significa dizer que ninguém está pleno, porque no casamento, numa sociedade, no KTVOK 3/4 e um dos dois é dependente. Não adiantou o pleno crescer, é importante ter um need que se dá somente com plenitude dos dois, no caso do casamento e não com dependência. Quando voltei da lua de mel, fui à casa da minha mãe e disse a ela que não era mais a mulher mais importante da minha vida, pois agora tinha a Carol. Foi muito difícil fazer isso, senti uma desconexão dela. Fui para casa, a Carol não me reconheceu, é o dia que você vira homem. Sabe o que aconteceu? A toalha não aparecia mais, a comida não estava mais no prato. Uma semana depois de casar, entrei no quarto e chorei desesperadamente. Era eu e a Carol. Você pode me perguntar, mas então você não honra seu pai e sua mãe. Ajudo a minha mãe, dou atenção, e ela, inclusive, está sob os meus cuidados, mas não estou sob os cuidados dela. Deixei a dependência. Deixar a dependência vai acontecer no físico, no almático e no espiritual. Se você quer ter um relacionamento, uma sociedade. Um igual pleno. 61. É muito ruim andar com gente dependente emocionalmente, quimicamente. Há a dependência emocional, a dependência química, a dependência de estado. Pense quantas pessoas dependem do assistencialismo. A minha esperança não é a pessoa largar o assistencialismo, é fazer você ficar próspero para convencer mais gente. Se a nossa nação for próspera como os estados, por mais que tenha gente doente mental, querendo nos deixar pobres, nós vamos prevalecer. Cuidado com esse estado independência, um grande alerta para isso. Quando você é independente, é governante pleno. Somente um independente diz que vai fazer alguma coisa, assume um compromisso publicamente e faz. Parece até uma ignorância, mas mesmo operado. Não deixei de correr 5 km por dia desde o dia 23 de dezembro, operei com essa condição, falei ao médico que operava se não me atrapalhasse. Ele me pediu para ir mais devagar, concordei, mas disse que parar não faria. Preciso fazer outra cirurgia, mas já disse a ele que vou continuar correndo porque eu já determinei e nada vai me fazer parar, nem preguiça, nem vulcão. São apenas 5 quilômetros, mas esse percurso vai fazer com que uma geração de pessoas sejam transformadas, não? 62. Se trata de orgulho e obstinação. São 5 quilômetros que provam que eu consigo fazer qualquer coisa. No físico ainda estou perseverando em dominar, ainda não consigo. Quero instalar um ano fazendo diariamente essa corrida, porque tudo o que mudei na minha vida foi fazendo por um ano seguido, deixei de ser fraco por isso. Vamos seguir tratando da dependência. Você é dependente de ler jornal. Corte esse vício. Caso você não saiba, a imprensa é favorável a quem lhe paga. Você ainda vai me ver com canais de comunicação, rádio e televisão e vou provar que o meu é imprensa, porque a imprensa fala mal de si mesma, ou seja, deve falar de tudo. A imprensa atual é propaganda. Pagaram para noticiar contra mim na época das eleições, fui informado pessoalmente, mas não fiquei. Na dependência disso, reverti essa situação e ganhei 20 milhões de reais, queria até saber quem foi para dar a comissão. Não dependo do que as pessoas acham. Eu moro a 5 minutos da plataforma e já fiquei 41 dias sem ir ao prédio e espero bater esse recorde porque eu decidi, sou independente. Já fiquei 50 dias sem pisar na plataforma, mas estava em outro país, porém, estando no Brasil, nunca cheguei a esse tempo. Afastado. Nesse tempo de 41 dias afastado, eu dizia, vou. Até lá na plataforma, eu entrava no carro e vinha até a 63. Porta, eu dizia para mim mesmo que a empresa era de outra pessoa e não podia entrar, eu ressignificava. Faça uma lista de situações que você tem vivido dependente. Busque entender o motivo pelo qual tem vivido assim e ressignifique. Faça uma lista de objetivos que você deseja alcançar e busque interdependência através de network e novos ambientes. É perigosa. Na Independência 67. Eu sou o dono do jogo. O que a independência e a interdependência têm a ver com o que sinto? Merecer não merecer. Eu mereço o que quiser. Preste atenção no que você leu, tem que querer. Eu faço o que quiser.
Se você faz o que quiser e merece o que quiser, por qual motivo você se preocupa com o merecimento? Se é tudo sobre plantio e colheita. Não é você quem planta. Nós já vimos sobre a importância de alargar o terreno e plantar boas sementes. As sementes você já tem, agora é a vez de tratar do terreno. Como é que se faz para aumentar o senso de merecimento? Se pagar. A recompensa aumenta a crença de merecimento. Se você merece, plantou. Parabéns. Se entende que não merece, use do favor de Deus. Na palavra fala que o trabalho dignifica o homem. Nesse sentido, a palavra merecimento etimologicamente significa 68 o quê? Ser digno. Então a dignidade de quem planta é o quê? Colher o que plantou. Se eu não mereço, como ser digno daquilo? Se eu não sou digno, sou filho do digno. Observe a letra dessa canção. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A ele ministramos o louvor 2. Composição de Benedito Carlos. Se eu não sou digno por não ter plantado, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, de acordo com a palavra, nós somos um. Há versículos que dizem: Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. 1 Cor 3:22 e 23. Como discípulo, eu sou um amigo de Jesus Cristo. João 15h15. 69. Estou unido com o Senhor, e eu sou um com Ele em Espírito. 1 Coríntios 6h17. Eu sou um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12h27. Fui escolhido por Deus e adotado como seu filho. Efésios 1:13-8. Ou seja, ser digno está dentro das suas possibilidades, plantar significa colher. Deus pôs uma mola entre a semeadura e a colheita. Qual é a mola? Plantou na terra, a mola explode com 100 mil, 10 mil de retorno. É a mola da semeadura e da colheita. Merecimento é ser digno. O código é dignidade. Não merecimento, precisa acessar a dignidade de alguém, é o favor de Deus. Alguém fala, o Pablo ficou rico, foi sorte. Eu falo, pode escolher a sorte, a terra que escolhi, a sorte da semente que comprei, a sorte de ter acertado o tempo, a sorte de ter colocado água, a sorte de ter colocado calcário, a sorte de ter colocado adubo, a sorte da generosidade, a sorte de ter dado muitas 70 coisas porque a generosidade faz prosperar. Ou você pode escolher a sorte de bênçãos espirituais, a sorte que vem de Deus. A sorte não faz nada sozinha, precisa acompanhar todas as etapas. A sorte não acorda a pessoa de madrugada para fazer o que tem que ser feito, mas a sorte pega a pessoa no caminho. Nunca vi sorte fazer nada por si, nunca vi milagres operarem sozinhos, nunca vi bônus vir sem o ônus. A palavra dignidade vem do latim, significa valioso. Você merece, porque você aplicou valor. Pablo, não apliquei valor. Saca o valor de outro lugar. Tem muitas pessoas abandonando o plantio, então pegue a colheita. O meu mentor de triatlon, o Marcelo Lopes, disse um driver mental extraordinário: se você está em último, está na frente dos que desistirão. Se você está querendo passar num concurso público, não pare de estudar, porque um monte de gente vai desistir e você vai entrar, se continuar. Os últimos serão coroados porque são melhores do que aqueles que desistirão. Esse é o código que você tem que aprender. Ah, mas eu cheguei em último na competição de 100 pessoas. Você chegou em 100º lugar, então está melhor que os 3.000 que desistirão. Você é bom, o negócio é perseverar. 71. Se você não fez por merecer, acesse o merecimento que se chama favor de Deus. Uma pessoa pode perguntar: quem o favor de Deus alcança? Ele alcança o rico, o branco e o preto. Vou lhe responder: ele pega quem está no caminho. As qualidades do favor de Deus vêm através de sorte, bônus, milagres, graça. Como é que isso vem na minha vida? O milagre precisa de problema, sorte precisa de alguém no caminho fazendo alguma coisa. Por acaso, você já viu uma carteira cheia de dinheiro sair lá do meio do capim, voar e cair dentro da sua casa? O fulano tem sorte.
Tem, mas alguém teve um ônus, perdeu essa carteira no percurso. A sua sorte, talvez você não saiba, é o ônus de outras pessoas. Tem gente que desistiu de procurar a dracma perdida, aquilo é o seu bônus. Na lei brasileira, Código 159, coisa achada, são 15 dias para devolver. O brasileiro não sabe disso, mas, depois de 15 dias com o objeto em mãos, é considerado crime. Você merece aquilo que plantei. Eu modelei um código de Jesus e nunca mais fiz uma palestra. Eu estava estudando a Bíblia e pensei, Jesus fez esboço do que ele ia falar. Como Jesus escreveu essas SAS? Não foi Jesus que escreveu, eram os discípulos. 72 que escreviam os acontecimentos, mas ele nunca se preocupou em mandar mensagem para ninguém, ele olhava para a pessoa e falava o que ela precisava. Quando subo no palco, olho para o povo e tudo acontece de acordo com a energia que eles estão me entregando. Se eles não me entregarem energia, ficarão sem. Quando eu peguei esse código, percebi, não precisa fazer 1000 coisas ou ser impressionante, eu preciso servir o que a pessoa está querendo. Porque o Nézio, que já assistiu a 38 turmas do método IP, nunca viu uma turma com conteúdo repetido, apesar de que parecia que era a mesma coisa por conta do título. Porque nunca teve o mesmo público. Hercalito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, dizia que todas as coisas se movem e nada se mantém igual. Ele dizia que não dava para entrar 2 vezes no mesmo rio. Tanto a pessoa, quanto o rio mudam a cada segundo. Então, nem a pessoa, nem o rio seriam o mesmo após o primeiro banho. O rio sempre será único, e o homem é outro. O agora é único. Você deixa as coisas para depois porque não honra o agora. O agora é único. Na sua cabeça, bons dias devem se repetir como já aconteceram, mas não existe isso. Pare de se iludir, faça gestão dessas coisas. Ah, mas eu não estudei, não mereço. Por quê? Você não estuda e fala ao mesmo tempo. Aristóteles 73. Ensinava andando. Eu gosto de fazer reuniões andando ou correndo, e tenho muito aproveitamento assim, porque a cabeça começa a raciocinar em movimento. Não interessa se você acha que não merece. Entre em movimento. Tudo muda no movimento. Você é a única peça da criação que insiste em dizer que não precisa se movimentar. As árvores se movimentam. Você diz, a árvore está plantada. Não sei se você sabe, mas a árvore, quando foi plantada em outro lugar a partir do fruto de outra, ela se movimentou. A água se move, as partículas se movem, o vento se move. Aquilo que eu não mereço eu vou fazer, porque vou acessar o favor de Deus. Faça uma lista de todas as coisas que você deseja viver, experimentar, possuir e não se sente merecer. Depois busque informações sobre cada item da lista e entre em movimento para acessar cada um desses itens. A sua cabeça e de Claire, 79. Hoje é mais um dia para libertar o meu cérebro. No 3, 2, 1, você solta as mãos, com força. Uma convidada veio à plataforma com um motorista por aplicativo, disse-me que ele me campanha, que aprendeu muito conosco. Quando ela saiu, ele estava esperando no estacionamento, convidei-o para entrar. Perguntei, você quer a riqueza? O Ailton, o motorista, disse que acredita na riqueza e que faz de tudo, inclusive joga na Mega Sena. Ele mencionou um vídeo que mexeu muito com ele, o Porsche de R$1 milhão, o relógio de R$1 milhão e R$1 milhão em dinheiro. Perguntei, qual você escolheu? Ele respondeu que a sua escolha foi pelo dinheiro. Então, eu disse que a resposta dele estava errada. Ele seguiu citando todos os demais itens e eu respondi que a resposta continuava errada. Você deveria ter escolhido a transformação de mentalidade. Se eu der R$1 milhão nas suas mãos, você não saberá o que fazer. Se eu lhe desse R$10 milhões, o que você faria? Respondeu-me que investiria, mas que não investe atualmente porque não tem esse dinheiro. Imagine a cabeça de um povo que entende que ficar rico somente é possível por meio da Mega Sena. Não faz 80 sentido nenhum. Este capítulo é sobre aprovação, o termo mais famoso é necessidade de aprovação. Você foi doutrinado na teoria da obediência e também foi ensinado que, se você desobedecer, Deus não gosta.
Você tenta se esforçar ao máximo para ser obediente, porque, se você acha que a obediência é tudo, logo você não vai fazer nada porque vai esperar Deus falar. A maioria das pessoas tem um problema muito grave em relação à obediência, esperam que Deus fale o que elas devem fazer para irem para o próximo nível. Deus não vai falar. A aprovação é como se fosse a maior desculpa que você tem, esperando alguém liberar o sinal para que você avance. Antes, quando eu não tinha compreensão disso, orava muito por uma coisa que era do meu desejo e não acontecia. Um dia me perguntei, se eu me achego a Deus, tenho intimidade, por que preciso insistir na oração? Ele é o ser mais inteligente que existe, ele me dá acesso à sabedoria. Assim, decidi ouvir o que o meu coração estava falando e testar este método. O meu coração pesou, dou um passe para trás, se o meu coração está em paz, contínuo, mas parar nunca. Código: coração pesado, retroceder / metanoia 81. Mudar de rota. Coração em paz, avançar. Você diz que a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, tire-o do engano, um porco também é sujo de lama e é possível limpá-lo. No coração tem raiva, rancor, ódio e amargura. Você está com o coração em paz. Significa que você sintonizou em Deus. No coração eu somente deposito coisas que são legítimas de ficar nele. Tem coisas que eu devo depositar no bolso como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro não se deposita no coração, nem no córtex visual, na parte do cérebro onde você é marcado pelas suas experiências, nem no estômago. Quando você tiver paz absurda, avance. Quando estiver incomodado, volte onde estava. A necessidade de aprovação envolve terceiros. São pessoas que têm ou tinham autoridade sobre você. Troque a necessidade de aprovação por leitura de cardio. A máquina mais impressionante que está aí dentro de você chama-se coração. O coração tem neurônio, tem memória. Quem é o mais potente? O cérebro ou o coração? O coração. Porque você tem necessidade de aprovação. Porque não sabe usar esta máquina, usa o seu córtex visual para lembrar as com 82 tinências que você deve prestar para certas pessoas. Certa vez, fui fazer uma sociedade forte com a Forbes, estava tudo engatilhado, mas a pessoa que era o triângulo do negócio me trazia incômodo, o meu coração fechou em relação a ela. Eu olhei para a pessoa e olhei para o meu time e falei, não dá para andar com esse tipo de gente. Não quero. O meu time, que estava assistindo, disse que eu era louco, que eu iria crescer muito. Não fechei o negócio que poderia trazer milhões. Houve um dia em que eu estava sentado numa igreja e o meu coração falou assim: hoje é o dia do coração enganoso, aproveita que é o último dia nesse culto. Pensei, como? Estou há 20 anos neste lugar. Durante o culto, eu continuava ali sentado, mas não entendia uma palavra que o pregador falava. Eu me perguntava, o que está acontecendo? Recebi a resposta com clareza, desconexão de linguagem. Então, insisti, sou inteligente, basta prestar atenção. Mas eu não entendia uma única frase. Entendi que o meu coração me desconectou daquele lugar, não fui eu que tomei a decisão, assim, saí daquele lugar com uma paz que excede todo o entendimento. Significa que o seu entendimento está na mente, mas a paz está no coração. Todas as vezes que você lê na Bíblia Paulo de 83. Dizendo, a paz que excede ao todo o entendimento, ele está se referindo à paz no coração. Nesse dia, lá no culto, eu ouvi o meu coração dizendo, você não vai entender nenhuma palavra, e comecei a rir, e falei que iria entender o que fosse falado ali. Quem quebra a linguagem? Se não é você, é o próprio Deus. O que ele faz quando ele não quer que uma pessoa ande com a outra? Exemplo em Gênesis 11h06, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, Gênesis 11h06. Deus disse que iria mudar a língua de cada um e que nessa mudança eles não ficariam um com o outro, porque não se entenderiam. Ali, com o levantamento da Torre de Babel, eles estavam descumprindo com a ordem de Deus que era de crescer, multiplicar e povoar a terra. Quando Deus criou uma língua para cada um, ninguém mais conseguiu edificar aquela obra. Porque os negócios dão errado. Porque tem duas línguas diferentes. Os dois que estão querendo fazer o negócio são gente boa, mas não se entendem porque cada um tem uma linguagem
Imagine num casamento, o marido fala em aramaico, e a esposa em 84 grego. Nenhum entende o que o outro fala. O que é isso? Confusão de linguagem. Porque tem gente do bem que odeia Pablo Marçal. Você fala, mas não faz sentido, o cara faz o bem. Isso se chama linguagem. A linguagem de quem é somente salvo é de uma forma, a linguagem de quem é reinante é outra. Entenda, você já foi aprovado por Deus. Você já foi aprovado antes da fundação do mundo. A aprovação não depende nem do Adão. Deus não criou o homem para que ele dominasse sobre outro homem. Deus criou o homem para que ele governasse a terra. Preste atenção a seguir, tudo o que eu apliquei não falhou porque sigo essa instrução. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Eu fui consultor de uma grande empresa, e, no manual de cultura dessa companhia, estava escrito este versículo de Gênesis 11h01. A torre mais alta que o homem já fez, fiquei hospedado lá, é o Burj Khalifa, é um prédio de 800 metros, mas esse prédio é um terço da construção que eles levantarão, a Torre de Babel. Naquela época não havia a tecnologia que nós temos, hoje tem computador, tem grua, tem guindaste, tem nanorobótica, tem milhares de itens sintéticos e a civilização de hoje não deu conta de levantar um prédio tão alto. A ideia de 85. Nimrod era fazer um prédio maior que o Everest, ele queria tocar o céu. Todas as vezes que você entende que está fazendo algo por você mesmo, que dá conta de fazer tudo, você está contra Deus. Deus desceu 2 vezes na terra, essa situação da construção da torre é uma delas. A primeira falha do casal sobre a terra não foi pecar, foi não desfrutar. Deus havia dito, desfrutem. Por não desfrutarem, foram buscar coisas diferentes. O maior erro de quem quer ficar rico é não desfrutar. Quando não desfruta do seu casamento, você vai caçar os outros, quando não desfruta de uma palavra que Deus lhe deu, você vai atrás de aprovação dos outros. Não se preocupe se alguém chamar a sua atenção. É muito melhor você fazer algo, do que esperar aprovação dos outros. Se você esperar tanto para fazer, é porque você entende que tem tanto respeito por aquela pessoa, que acaba por não fazer. Eu ouvi muitas vezes, o Pablo é doidinho. Eu chegava às 13h30 na Brasil Telecom de bicicleta e eles diziam, olha o homem da prosperidade. O que acontecia? Eu ia ao banheiro, chorava e dizia, não vou falar de riqueza, não vou falar de provérbios. A pessoa que tem necessidade de aprovação. 86 não desfruta. Se a Eva não tivesse necessidade de aprovação, não teria mexido com a árvore do conhecimento. Na Torre de Babel, houve dispersão e não unidade, ali cada um foi para um lado por conta da falta de comunicação. Quando você não tem comunicação com os seus sócios, por exemplo, esse empreendimento está fadado ao fracasso. Contudo, coletividade não é unidade. Porque a coletividade não remete à unidade. Porque nesse caso estamos juntos em volta de um projeto, de uma situação que está nos atraindo, acabou o projeto, dispersou todo mundo. Todas as vezes que a coletividade sofrer um ataque, cada um irá para um lado. No casamento, se houver unidade, não haver traição ou qualquer outro problema, será indissolúvel. No casamento que acontece a separação com o primeiro problema que aparece, não há unidade, há dispersão. O casal não se tornou um. Quando há unidade, a sua falha é a minha falha. Quando você cria unidade com alguém, pode acontecer qualquer situação desagradável, os dois vão dizer estamos juntos até depois do fim. Falar com a boca que o casamento é para sempre lá na hora de jurar os votos, qualquer papagaio treinado fala. No processo com outra pessoa, como eu faço 87. Para saber se haverá unidade. Já coloco na crise, se a pessoa dá conta de resistir à crise, eu falo para seguirmos juntos. Outro exemplo de unidade, num saco de maçãs fechado, todas estão presas, rasgou o saco, cada uma vai para um lado, é a lei da física. As maçãs podem ter unidade. Sim? Pegue cada uma delas, descasque-as, tire as sementes, mantenha a polpa, faça uma torta de maçã. Esta torta é a representação da unidade entre as maçãs. Ainda, há o propósito da maçã que é o de cessar a fome de alguém. Tudo o que Deus criou é para servir ao homem. Se as maçãs estivessem lado a lado, como numa fruteira, não estariam em unidade, estariam juntas.
Há casamentos em que não há unidade e o casal está junto ao anel, que é o símbolo de casados. Neste exemplo, representa uma algema no dedo da mulher e uma algema no dedo do homem. Porque você está preocupado com as pessoas que não têm relação com o seu propósito. Porque essa necessidade de aprovação. Preocupe-se em saber o que Deus deseja de você. Vamos rever a palavra em Gênesis 11h06, e disse o Senhor: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isso aqui se chama Código do Ilimitado. Deus, o programador do universo, vem à Terra com o notebook dele e diz: vocês são bravos demais, preciso reprogramar a cabeça de vocês. Ele falou, reset de linguagem no cérebro humano, e deu um play. O que aconteceu? Cada um passou a falar uma língua, em alemão, em aramaico, em italiano, em inglês, ou seja, reconfiguração total realizada com sucesso. Ninguém se entendia. Imagine um ambiente onde cada pessoa tem uma linguagem, tornou-se um caos, e, naquele momento, o esparramar, que Deus havia ordenado, aconteceu. Tudo isso porque um homem chamado Nimrod reprogramou uma ordem de Deus: não vamos nos esparramar na terra, vamos fazer uma torre. Não existe nada poderoso que vem dos céus para uma única pessoa fazer. Que vai até os céus, e o nosso nome ficará lá. Com a reprogramação na linguagem, as pessoas não se entendiam, não havia comunicação. O mesmo acontece quando você se une a alguém que não se relaciona ao seu propósito, você não entende os objetivos daquela pessoa. Por exemplo, não há nada na base do russo e do mandarim que se relacione à base da nossa língua portuguesa, latina, não há comunicação. Obviamente, se traduzirmos, entenderemos a língua, o que 90 levou muito tempo para acontecer. Fale em voz alta: Deus me aprovou e eu preciso achar um povo para andar em unidade e esse povo precisa ter a mesma linguagem porque, se isso acontecer, não haverá restrição para tudo o que nós quisermos, ou o que nós intentarmos fazer. Porque uma única pessoa não faz algo grandioso. Porque Jesus disse: onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estou eu entre eles. Não existe nada poderoso que vem dos céus para uma única pessoa fazer. Jesus podia ter vindo à Terra e não ter chamado nenhum discípulo. Observe sobre unidade de linguagem: o fato de Jesus andar pela terra dele, andar por Cafarnaum e não acontecer milagres, se dava porque a linguagem do povo era 100% contra o que ele estava fazendo. Você não imagina o poder que nós temos pelo fato de andarmos em unidade. Sugiro que você estude a biografia de Smith Wigglesworth, um prestigiado pastor britânico que tinha uma unidade grandiosa com a sua esposa e que a ressuscitou por 2 vezes. Talvez você me diga assim: Pablo, não entro nas suas loucuras. Mas você precisa tomar cuidado: a unidade de linguagem muda para a devastação e muda para o ilimitado. Eu não sei se você já pensou nisso, mas 91. Deus abriu o computador e reprogramou a Terra nesse dia e entregou a justificativa: esse povo não tem limites. Um dia, um menino na China inventa o pirocóptero. Um dia Leonardo da Vinci, estudando história, soube sobre esse pirocóptero e disse para alguém que alcançasse um lápis e um papel porque ele queria desenhar o tal pirocóptero. Percebeu que precisava entender sobre voar. Assim, ele criou o paraquedas. Nos escritos dele tem o desenho do helicóptero de hoje. Os homens de hoje não sabem como construir uma torre tão alta quanto aquela que Nimrod construiu, há tecnologia disponível para isso, mas não há unidade de linguagem. Um dia em Tel Aviv alguém juntou 52 famílias e fez o maior polo de startup do mundo. Um dia, 55 homens se uniram para fazer a nação mais próspera da Terra, os Estados Unidos. A unidade de linguagem é a expressão de desenvolvimento humano. Quando o menino na China fez o pirocóptero e Leonardo da Vinci, mais tarde, baseado nessa invenção, pensou que certamente haveria uma forma de criar uma máquina que voasse, pensaram separadamente no tempo e no espaço, mas, quando um 92 grupo em unidade se aproximou para colocar esses projetos em ação, o helicóptero surgiu. Porque Salomão não tinha um helicóptero? Porque poucas pessoas queriam um helicóptero naquela época. Quando se juntam pessoas com o mesmo objetivo, não interessa o tempo, vai acontecer. Salomão ficou contente em contemplar a águia voando, mas, se ele dissesse eu quero voar, ele iria. Na palavra consta 355 vezes: não temas, seja forte e corajoso.
Porque você tem medo. Porque você não sabe quem falou isso para você. Se você souber quem falou isso para você, não há quem o impeça de crescer. O que é necessário? Um plano de negócios para ter uma empresa. É fundamental ter dinheiro para ter um negócio. Os maiores negócios do mundo começaram numa garagem, sem dinheiro. Pablo, é sorte. A sorte nunca pegou ninguém dormindo. Então do que se trata? Vamos acabar com esse negócio de aprovação. Sabendo que o Senhor o chama de eleito. Ele não o chama de aprovado. Lá em Apocalipse está escrito que ele vai lhe dar um novo nome e, se você tiver um novo nome, vai conhecer o novo nome dele. Isso é muito grandioso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu 93. Propósito. Por que se preocupar? Você não precisa da aprovação de ninguém. Imagine uma bebê que ainda não sabe andar. Imagine uma babá passando e dizendo, eu não o autorizo a andar. O bebê está doido para engatinhar, para se movimentar, para andar. Mas o bebê está determinado a andar e pensa, quando essa babá não estiver aqui, eu vou me esforçar ao máximo para andar. Acontece que, quando o bebê quer andar, a babá aparece e ele não anda. Ali a babá instalou a necessidade de aprovação. E assim foi com você. Em tudo o que fazia tinha que fazer do jeito que as pessoas o ensinarão. E você foi ficando limitado no seu jeito de andar, de comer, no seu estilo de vida, em tudo você foi sendo podado. Eu já fui liberado antes da fundação do mundo. A forma como Deus me vê é respeitosa, eu acesso a visão que Ele tem ao meu respeito. Quando você se lembra de uma voz que está dentro do seu DNA, você pode fazer o que quiser. Chamei você para governar, você nunca mais vai precisar da aprovação de ninguém. Eu não sei se você lembra, mas alguém falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então para você viver essas três coisas, precisa estar no caminho, nunca parado. Você é o desbravador desta geração. Tem coisas que Deus criou e que não foram acessadas por sua culpa. O que você está fazendo? 95. Esperando a aprovação do que já está liberado. Já está liberado. Fale para si mesmo, eu já fui liberado antes da fundação do mundo. A forma como Deus me vê é respeitosa, eu acesso a visão que Ele tem ao meu respeito. Deus o respeita tanto que você é o único que existe à imagem e semelhança dele, isso é grandioso demais. Que amor é esse, que respeito é esse? Ele o respeita tanto que ele falou, eu lhe dou a minha imagem e semelhança. Como alguém pode parar outra pessoa que carrega o próprio Deus dentro de si? Deus o elegeu para carregar a maior potência da criação. Não insista numa coisa que não existe. Se você se olha no espelho e se acha fraco demais, seja bem-vindo ao time. Davi, o rei, foi chamado por Deus quando era criança. Maria era uma adolescente. Deus não precisa chamar quem é grande, Ele não chama quem está preparado. Ele chama quem está disposto. Ele chama quem pegou o código. Quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha 18 anos de idade, Maria, quando engravidou de Jesus. Não tinha 18 anos de idade. Você pensa, então estou 96 velho demais. Eu lhe falo, Moisés foi libertar o povo do Egito e tinha 80 anos, Noé entrou na arca com 500 anos. Por que dar desculpas? É somente mudar a frequência. A idade nunca será o problema, não entender o código, não entender a sua identidade é o problema. O seu patrão não precisa o aprovar, o governo não precisa o aprovar. Antes de você vir à Terra, você já foi eleito. Tudo em que você colocar as mãos vai prosperar. Não se preocupe com a aprovação das pessoas, toda a aprovação humana é inválida perto daquilo que Deus já falou ao seu respeito. Todas as pessoas que quiserem dar o direito de alguém o aprovar, você vai reduzir a nada aquilo que Deus o chamou. Todos vocês que precisarem de uma aprovação humana vão decair no seu chamado. Todos aqueles que querem andar pela lei, segundo o que Paulo fala, decairão da graça. No percurso podemos parar de fazer algo que não faz sentido, mas desistir nunca. O Senhor fala que abençoa os dele enquanto estes dormem, então não dá para parar em nenhum momento, todo o tempo a prosperidade acontece, até quando estamos dormindo. Os cientistas falam algumas coisas em terras 97.
Santes, todo o universo continua se expandindo. A expansão vai voltar para o mesmo lugar de onde iniciou. Tudo o que saiu dele volta para ele. Porque você vai se importar com alguém no percurso que está cheio de problemas e o reprova. Eu ignorei 100% das pessoas que quiseram me aprovar ou me reprovar nos últimos 10 anos. Algumas dessas pessoas tinham poder sobre mim e removi esse poder. Com o coração correto, não tem rebeldia. Eu corro sempre, já disse aqui e não vou parar. Outro dia estava correndo com o Diego Neves e pensei, não consigo ultrapassar esse cara. Falei para ele que o único que corria daquele jeito ali, da nossa turma, era ele. Mano, a sua pisada é errada. Sabe o que aconteceu? Ele entrou na minha cabeça com duas coisas. Eu já não estava mais aguentando correr ao lado dele e pensei, vou bater novamente com essa coisa do pé, para baixar a pressão dele. Mas perguntei uma coisa que não devia. Quantas corridas você já tem? Eu estava na minha 5ª corrida, na vida, e ele respondeu-me que já havia realizado umas 1000 corridas. Então, veio à minha mente, não dá para competir com um cara de 1000 corridas. Resolvi desistir 98 mular o Diego mais um pouco e falei, a sua pisada está totalmente errada. Você é o único que corre errado neste lugar. Ele falou bravo, se você acha que está errado, modele outro. Por que estou lhe contando essa história? Porque o Diego estava muito preocupado que entrasse na mente dele e ele disse, se você acha que está errado, modele outro. Depois de falar isso, ele acelerou, ele voou. Ele quis dizer, você quer aprender ou quer controlar o cenário. Ele não aceitou a minha reprovação. Os seus amigos são assim, eles querem que você diminua a sua velocidade, para não expor a fraqueza deles. Você está em um movimento, usufrua e suba de nível, transborde. Releia este capítulo quantas vezes forem necessárias. Faça uma lista das coisas que têm tirado a sua paz. Seja o que for, pode ser uma dívida, liga para a empresa/pessoa e renegocie, dê um sinal de que você vai acertar a pendência. Cite as 12 pessoas que toda vez que pensava em 99 fazer alguma coisa se lembrava delas. São pessoas que você precisava bater continência. As pessoas que têm necessidade de aprovação em geral têm mais de 30 pessoas para aprová-las. Você vai escolher as 3 pessoas que se destacam na questão da aprovação. De forma respeitosa, confronte-as, decepcione-as. De uma senhora bruxa de 300 kg, alguém que não tem como curar, mas tem tratamento. Vamos à fórmula. TPC. Primeiro pesquiso o que há na teoria, prático e sou constante. Exemplo, para você bater qualquer resultado, pega a teoria que envolve a construção de uma parede, ferro, argamassa, tijolos, armação. Logo após, pratique. Qual é a quantidade de massa para determinada densidade? Não há rocha que não tenha transformação com a água pingando o tempo todo, pode levar 10 milhões de horas para perfurar a rocha, mas vai acontecer. Mas dá para perfurar uma rocha. 103. 104. Com essa densidade em segundos, com uma dinamite e isso pode abalar a estrutura. Então, não dá para ser muito abrupto, nem muito lento, é impossível dar certo com radicalismos. Eu preciso dos meios certos, dos métodos certos. Vamos usar as ferramentas certas para tratar a escassez. Às vezes a pessoa quer vencer a escassez e faz uma dívida de 10 milhões de reais, essa é uma forma abrupta. Para vencer a escassez, o caminho não é fazer dívidas, isso se assemelha a alguém que nunca levantou 180 kg, sem preparo, resolve começar a treinar e no primeiro dia, tenta levantar um peso muito acima da sua capacidade. A escassez é tratada progressivamente. A escassez, quando faz parte da sua mentalidade, primeiro em importância estão outras pessoas e depois você, que é capaz de trabalhar na empresa de alguém e dar resultado para essa pessoa, e o seu resultado pessoal não aparece. Como tratar isso? A escassez é assim, para os outros funciona, e para você, não. A escassez rouba a sua atenção e fala que tudo vai dar errado. Um indicador de pain está informando que alguma coisa vai dar muito errado e você precisa enfrentar isso. Um exemplo disso é a dor. Queres prosperar ainda mais? Invente novas dores. 106.
Descobri que algumas pessoas nem sentem dor, as pessoas sentem de formas e intensidade diferentes. O dentista sabe que vai doer o meu dente, a minha boca, então ele aperta em outro lugar e depois vai tratar aquele dente que precisa. O que nós temos que fazer no tratamento de alguém que quer ser rico? É necessário tirar o foco da dor, senão você não avança. Se você quer vencer a escassez, vai ter que ser resistente à dor. A escassez é completamente mental. Nós vivemos num mundo fisicamente e espiritualmente abundante, dá-nos em abundância, Deus já disponibilizou tudo para você prosperar. Queres prosperar? Aumente a resistência a dores. Queres prosperar ainda mais? Invente novas dores. O interessante é que a sua dor é diferente da minha, tanto física, quanto mental e espiritual. Vou lhe explicar, há pessoas, eu já fui assim, quando alguém fala mal, baixa a imunidade. Você é assim. Você já observou como fica o carro a diesel quando tem entrada de ar? Quando você é escasso nas emoções, qualquer coisa faz com que entre no seu motor. A pessoa que é ignorada, abandonada, rejeitada, sente dor no corpo, por quê? Porque não resolveu no motor da alma. Sendo assim, todo sentimento deve ser vinculado imediatamente a um driver mental. Porque a escassez destrói uma vida, uma família, uma geração, um legado por não ter um driver específico para aquilo. Uma pessoa me faz sentir inveja, eu digo, olha a inveja aí. Respiro e abençoo a pessoa. O que acontece? Eu vi uma pessoa passando no meu condomínio, num carro chamado Cullinan Rolls-Royce, ele passava bem devagar. Na minha cabeça eu disse que compraria aquele carro e, não mereço menos do que isto. A escassez é mental, quando você acredita que vai vencer, você vence. A dor também é relativa, não é na mesma escala para todos. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência ao suicídio, se ela não teve frustrações e fracassos durante a infância, o ponto de suicídio na fase adulta é muito raso. Ninguém quer se suicidar, anote, este é um manual para ajudar as pessoas que se suicidaram esgotaram as possibilidades de vencer aquela dor, ou seja, a única solução é evitar aquela dor. Então o que leva uma pessoa a se suicidar? Não é porque a vida é ruim, isso é mentira, a vida é boa, mas, no contexto que talvez a pessoa esteja jogando, tornou-se pesada. Quando a pessoa não enxerga a solução e não está rodeada de gente que carrega a solução, ela. 107. Quem não trabalha no próprio sonho é mal pago para realizar o sonho dos outros. Pensa em solucionar aquilo mais rápido. Os lugares onde mais há índice de suicídio são em países desenvolvidos, onde tem as melhores condições sociais. O pobre não se suicida, se alguém falar que o pobre se suicidou, em geral, foi alguém que fez uma armação para ele. Porque o pobre não se suicida? Porque ele já é cheio de fracassos, cheio de problemas, a única coisa que ele tem é a vida dele. O rico tem aplicação, ele pensa que pode largar a própria vida quando quiser. Por que estou tratando disso? Respondo, porque a escassez pode lhe dar uma dor que você não sabe o que fazer. Há possibilidades de você ficar resistente a todas as dores que você sente e a escassez é empurrada para fora. Há problemas em ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Não? Mas há problemas em você aplicar toda a sua vida para realizar o sonho do outro. Quem não trabalha no próprio sonho é mal pago para realizar o sonho dos outros. Se uma pessoa trabalha numa empresa, mas não busca conhecimento, não busca crescer, esta pessoa não sonha, por isso ela aceita ser mal paga, num ambiente onde não há aprendizado, ela não tem visão, não governa. Qual é o indicativo de que você é poderoso na sua alma? Você tem uma visão e a sua mentalidade é 109. 110. Blindada para defender essa visão. Anote um código: se Deus me deu a visão, Ele gera a provisão. Exemplo, eu peço a um amigo para ir a uma missão lá na África. Ele me responde, eis-me aqui, aceito a missão. Eu sou o responsável em dar a provisão para ele fazer isso. Como conheço um pouco do mundo espiritual, ele não lhe dá todo o dinheiro para você ir e voltar, ele lhe dá o dinheiro por fases, isso é para você não ter desvio no percurso. Se você parar de andar debaixo da visão de Deus, o recurso esgota. Você pode fazer pelas suas próprias condições. Tem gente que fala, eu não quero fazer o que Deus não mandou. Fique em paz, Ele lhe deu um governo suficiente para você dominar e ter a sua própria provisão. Quem tem visão tem provisão.
Digamos que você vai comigo, no meu jato para os Estados Unidos, nós precisaremos parar 4 vezes para abastecer, vamos colocar 2.000 libras de combustível para cada vez que pararmos, sendo que, para chegarmos lá, serão necessárias 8.000 libras. Várias pessoas querem ir para os Estados Unidos se já tiverem os tonéis de combustível amarrados no avião. Talvez, você não saiba, mas o tanque do avião fica na asa, não há tanque de combustível no meio do avião, até porque, se for necessário, as asas podem ser desacopladas. Você decide por todo o combustível dentro do avião, esconde um pouco no coque 3/4 filtres e decola com o combustível que sabe que é necessário para chegar aos Estados Unidos. Mas o que acontece? O avião não decola. Assim, muitas vezes acontece com as pessoas, elas têm os recursos, mas não decolam, porque estão com excesso de peso. Ou seja, tem gente que somente vai fazer a viagem se houver as 10.000 libras esterlinas, 10.000 libras, no bolso. Se você não tiver 2.000 libras esterlinas, vá com 200 libras esterlinas, mas levante voo. Vai até a próxima estação, faça alguma coisa, e continue o percurso. A quantidade de lugares que você precisará aterrissar até chegar aos Estados Unidos se refere à quantidade de combustível que você tem, ao tipo do avião, que é o seu cérebro, a carga que você leva. Um dia, chamei o Nezil para irmos à Venezuela filmar um documentário. Ele saiu de bimotor lá de Alta Floresta, parou para abastecer e o avião não funcionou. Eu ainda estava aqui, em São Paulo, e disse, vocês podem sair na minha frente, chegarei antes. 111. Cockpit é a parte da frente da cabina do avião. 112. De vocês. Resumindo, ele me disse sobre o ocorrido, pegaram uma peça de outro avião e consertaram, ou seja, eles levaram um dia inteiro para ir à Venezuela. Eu saí 14 horas depois e chegamos juntos. O mais interessante é que esse avião bimotor, que é muito usado naquela área, fica 4 horas sobrevoando na floresta e você olha não acha um lugar para pousar, é uma aventura. Um avião é considerado novo pela aviação, quando tem o motor trocado. Esse avião começou a dar problemas, resolvi trocar os motores, assim ficou novo e agregou valor. Por que estou contando tudo isso? Porque você está numa ideia fixa de ganhar voo com 2 horas de autonomia. Não tente fazer tudo o que você entende que deve num único voo. Estou falando sobre fazer dinheiro, e não como fazer um voo. Quanto tempo você acha que leva para chegar aos Estados Unidos? Reflita. Dependendo, chego em 2 horas, alugando um ônibus da SpaceX, de avião comercial em 8 horas, de carro, em 15 dias. Leia em voz alta, não interessa quantas vezes precisarei parar para abastecer no caminho, eu vou chegar, seja de bicicleta, barco, carro, avião eu vou chegar. Lá em Provérbios diz que, quando você quer enriquecer rápido, então você cai na pobreza. A escassez é um prédio que estava desocupado. O MST chega e invade a propriedade. A escassez é assim, quando você não usa o seu cérebro, ela diz, deixa que eu uso. O seu prédio está sem ocupação social, então a escassez pode invadir. Ao ouvir que há um prédio desocupado, ela vai invadir, com o passar do tempo, você nem lembra que esse prédio é seu. O que a escassez faz? Ela toma posse e não está preocupada com a escritura. Você tem acesso sobre quem é essa escassez e resolve mudar essa situação. Você chega, ela não o deixa entrar na portaria, porém sabe que você é o dono do prédio e você não sabe e olha para ela e diz, realmente, ela domina tudo, eu não consigo entrar. Isso é tão forte que alguém pode ficar 5 anos no imóvel e você não tirar. A pessoa alugou o seu imóvel, reside lá e não paga até acabar todos os recursos judiciais. A escassez vê que você não produz, toma conta de todo o prédio. Como faz para a escassez dominar? A improdutividade. A raiz da palavra pobreza significa improdutividade. Pobreza igual improdutividade, riqueza igual produtividade. 113. 114. Se você é produtivo, você vai prosperar. A escassez não bate em quem é produtivo. Alguém me pergunta, Pablo, eu terei que trabalhar em 3 empregos. Não? Quanto maior a produtividade, maior a tecnologia, menor a energia e maior o resultado.
Um produtor de soja que tem automatização, máquinas de alta tecnologia, melhoramento genético vai colher muito mais sacas que um produtor que planta e colhe soja de forma manual, nesse exemplo, na mesma extensão de área plantada. O que significa dizer que a produtividade não está no esforço, porque o produtor que faz tudo de forma manual trabalha muito mais que o produtor que faz uso da tecnologia, ainda faz a colheita com ar-condicionado. Leia em voz alta: os meus resultados serão conquistados com menos esforço. O Brasil foi invadido pelos portugueses, porque era improdutivo, da mesma forma, o seu cérebro é invadido porque é improdutivo. O que eu preciso fazer? Invadir o que é seu. Então comece tomando os espaços, na portaria, no primeiro andar, depois vá para o segundo andar, vá para o terceiro andar, chegue à cobertura, atinja o autogoverno. A escassez é tratada por camadas. O que nós precisamos é virar a chave da produtividade. A Carteira de Trabalho e Previdência Social. CTPS 0001 é de Getúlio Vargas. O dia em que ele foi fazer as consolidações das leis trabalhistas de 1940 a 1943, reformou o Código Penal e tudo o que havia de legislação de 1930 até 1940 e disse que faria um sistema poderoso. Assim foi emitida a primeira carteira de trabalho e Getúlio aparece com a CTPS nas mãos. De posse da primeira carteira de trabalho, o trabalhador se suicidou no exercício do trabalho. O que nós aprendemos com isso? Que o trabalho não é tudo. Você sabe por que ele cometeu esse suicídio? Porque ele estava sendo ameaçado para não permanecer no trabalho, ele não queria sair daquilo. A pior coisa que existe para um presidente da República. 115. 116. É acabar o mandato. Num dia ele é tratado como rei, no outro dia, a Polícia Federal está na casa dele. Você está num país em que várias pessoas torcem para você dar errado e não crescer e, quando você se desenvolve, é perseguido, para fazer os bons ficarem fora disso. Então, nós vamos tratar a escassez. Você vai invadir o prédio e vai tomar cada andar. Você que é CLT, põe a data para sair. Eu tenho o cifrão 1.000,00 na minha carteira em dólar. Por que eu deixo esse dinheiro em dólar na carteira? Porque uma moeda forte e não cai com o tempo, o real cai. Olho esse dinheiro e falo, tem 5 vezes mais do que estou vendo. Lá em casa, eu abro uma gaveta, tem dinheiro, abro um cofre, tem dinheiro, abro outro cofre, tem dinheiro. Por que isso? Descobri como me livrar da escassez. Disponibilidade de recursos é o nome disso. Também deixava dinheiro dentro do carro, quando levava para lavar, roubavam. O que eu fiz? Comecei a colocar mais dinheiro no carro e disse para as pessoas que lavavam: o meu carro, o dinheiro eu guardo no porta-luvas. Sempre tem dinheiro na minha carteira, eu olho e vejo dinheiro. Em casa, vou pegar uma roupa e tem dinheiro, vou pegar um tênis e tem dinheiro. Isso é disponibilidade de recursos. Vou contar uma experiência para você. Eu tinha um treinamento chamado Atomic Brain, nós ficávamos 4 dias acessando o mundo espiritual. Eu dizia, só entra no treinamento quem tiver uma nota de R$100. Então, o treinamento começava, o primeiro ato era colocar o dinheiro debaixo do pé e acontecia o mesmo comportamento, sem ninguém saber. Quando terminava, no 4º dia, era sempre daquele jeito. Eu dizia, o dinheiro é escravo, ele não governa, vocês governam sobre o dinheiro. Eles largavam o dinheiro no salão e iam embora. Nunca toquei nesse dinheiro, o caseiro desse lugar que eu alugava ficava com a quantia. Aquilo era um ato de governo muito grande. Dinheiro tem que ficar debaixo dos meus pés. Esta atividade vai fazer o dinheiro ficar debaixo ou dos seus pés. A outra atividade é pegar o dinheiro e colocar em cada lugar da sua casa e do seu carro. Nesse tempo em que ficávamos reunidos no treinamento que eu citei, alguns pegavam o dinheiro e tinham ideias mirabolantes. Havia cabo de guerra, a pessoa pegava o dinheiro nas mãos e dizia, eu não vou machucar a minha mão, vou rasgar o dinheiro. Eles seguravam a corda do cabo de guerra com o dinheiro, nessa atitude o dinheiro rasgava. Ficava. 117. 118. Impressionado com a forma das pessoas passarem a ver o dinheiro, isso é desapego. Quem vai na frente o dinheiro corre atrás. Quem corre atrás do prejuízo o dinheiro vai na frente. Não estou lhe ensinando a ter dinheiro a qualquer custo. É importante você ter a mentalidade certa. O honesto,
quando cai, levanta todas as vezes. Quando cheguei a Alphaville, há 4 anos, o meu sonho era me conectar com todo o mundo. Hoje em dia, estou correndo e alguém me cumprimenta, eu logo penso, cuidado com aquele cara ali. Antes eu queria fazer amizade com todo o mundo, hoje eu preciso me defender porque é cheio de pessoas mal intencionadas. Quem tem mesa com gavetas no seu local de trabalho ponha dinheiro lá. Aprendi com um bilionário, o Apolinário, a não ter mesa com gaveta no escritório, porque devo delegar coisas para fazer, decidir, organizar, jogar fora e não reter. Então, coloque dinheiro no porta-luvas do seu carro, onde você costumava pôr moedas, troque por dinheiro em espécie, pode ser pequena quantidade, debaixo do seu pé, pode ser no pé direito. Isso é disponibilidade de recurso e governo sobre o dinheiro. Alguém pode me dizer, Pablo, isso é superstição. Eu lhe falo, não é, você tem um cérebro, o seu cérebro vai ficar lembrando o dia todo deste dinheiro. O dinheiro precisa transar com outro dinheiro, e eu preciso dos filhotes. Até aqui, estamos tratando as suas emoções, vamos tratar de dinheiro com mais pressão, vamos falar sobre negócios exponenciais mais adiante. Eu e a Carol temos uma prática de sentarmos num banco em frente ao lago no nosso condomínio. Cada um lê o seu livro por 1 hora. Sempre observo aqueles patos, aquele gramado, o lago, aquele lugar parece o Éden. Eu falo, nós não podemos desperdiçar a vida. Não fazemos todos os dias, mas sempre que possível. Eu pego a moto, ela vem na minha garupa, sentamos lá, lemos e depois fazemos uma oração e retornamos para casa. Você precisa fazer o que se propõe, precisa se conectar com a natureza. Leia um capítulo por dia, faça um boot por dia, leia um capítulo da Bíblia por dia. Vá cuidar da sua vida. 119. 120. Faça a lista do que você está improdutivo. Exemplo, você está improdutivo nos estudos. Faça uma lista dos livros que você precisa ler. Leia um capítulo por dia, seja constante. Obviamente, se for possível, leia mais capítulos diariamente. Crie processos, rotina, para o seu dia que você não abre mão. O grande segredo de todo esse movimento que estamos aprendendo é ser constante, todos os dias fazer um pouco. Pegue uma nota de R$ 100 ou de R$ 200 e fique com esse dinheiro por 1 semana debaixo do seu pé. Liste todos os sentimentos de escassez que você tem com o seu cérebro e acorde sempre no mesmo horário por uma temporada. Se você for dormir mais tarde do que o seu hábito, fale ao seu cérebro que vai acordar do mesmo jeito, no mesmo horário, e respeite o pacto de levantar sempre no mesmo período. Mas não estabeleça o mesmo horário o ano inteiro, vá mudando, fique 1 mês num horário, mude 3 meses para outro, e assim siga. A chave que vamos tratar hoje faz com que a pessoa nem saia da sua cidade, não abra a sua própria empresa, ela não consegue subir num palco, essa pessoa vive desconfiada de todo mundo. Na palavra de Deus está escrito em Salmos 1:2-5: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 125. 126. Como se combate a insegurança? Com confiança. A insegurança faz você ter presunção, por exemplo, uma pessoa passa por você, não lhe dá atenção, nem o viu e você fica chateado. Alguém disse, não, ela viu, sim. A pessoa estava ocupada. Depois que você trata a sua autoimagem, a sua insegurança não tem o mesmo peso. Você acredita que ter autoestima bem definida é ter pessoas o aceitando. Mas a autoestima bem definida é, está tudo bem se as pessoas não me aceitarem. Se você acredita que todos devem o aceitar, você é inseguro. Você já sabe que algumas pessoas não irão o aceitar e você vê isso com tranquilidade, então está tudo bem. Não troque a insegurança por segurança. Troque a insegurança por confiança. O contrário da insegurança na mente é confiança. Alguém me pergunta, Pablo, por que algumas pessoas não confiam em Deus, mesmo aquelas religiosas? Porque um religioso não tem resultado. O que tira a sua insegurança em qualquer assunto? É o track record, é uma trilha gravada, um histórico. A experiência em todas as situações trará resultados. Lucro x prejuízo. Igual lucro. Vou lhe explicar, você fez um negócio e deu errado. Para a mentalidade de governo, é lucro, porque você não precisa fazer mais isso.
O lucro mais o prejuízo é igual a lucro, neste exemplo. Você aprendeu algo com o prejuízo do negócio que não deu certo, então você tem resultados, está no lucro. A sabedoria vai diminuir a sua insegurança. Mas, se a sua cabeça for de escravo, a sua insegurança vai aumentar. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vou traduzir esse versículo: lucro e prejuízo são a mesma coisa porque significa que você fez, não esteve na inércia. Quem é a pessoa que mais instala insegurança na vida do filho? A mãe. A sua mãe é a sua armadura, é a sua nave-mãe. Quando você sai de dentro dela, ela olha para você com ternura. Imagine o olhar dela. Se você entende isso, terá compaixão dela. A escassez vem do pai, ele sai de casa para buscar o sustento da 127. 12v. Família, sempre olhando com escassez. Um filho até os 6 anos de idade pensa que ele e a mãe dele são um. Na psicologia, uma criança até os 4 anos de idade não entende sobre masculinidade e feminilidade. Há uma ruptura no cérebro quando a criança faz 7 anos, ela vira as costas para a mãe e se aproxima do pai, principalmente o menino. A sua mãe, antes de você nascer, era a sua nave. Porque ela instalou a insegurança em você. Ela pensa assim: você ficou 9 meses dentro dela e, quando nasce, ela quer protegê-lo de todo o jeito, você não pode cair, se machucar. Imagine a frequência que essa senhora aplicou e exerceu sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre o seu espírito. Você fala, foi a melhor coisa do mundo. Foi mesmo, começa com o nível de insegurança lá em cima e vai tirando ao longo do tempo para num momento o empurrar na vida, mas você não recebeu o empurrão e é por isso que são inseguros. Tem gente que se resolveu quebrando a cara e percebendo que lucro e prejuízo é a mesma coisa, ou seja, aumentou o meu resultado, aumentou o meu nível de confiança. A minha mãe é a minha melhor conselheira, 100% dos conselhos que ela me dá acontecem ao contrário na minha vida. Ela me falou: não compre esse Jetta, vai custar caro. Eu fui comprar um apartamento para ela e ouvi: não faça isso, compre o seu apartamento, vá cuidar da sua vida. Eu comprei um apartamento para a minha mãe, antes de comprar para mim. Eu morava de aluguel com a Carol num apartamento de 55 minutos e 2 e senti no meu coração: preciso me desconectar dela e eu preciso fazer ela prosperar primeiro. Eu prosperei, evidentemente, porque comprei o apartamento para ela e aquilo foi tampando lacunas na minha vida. A sua mãe é enviada da parte de Deus para o proteger, o treinar e o fazer confiante. A maioria das mães protegem os seus filhos e entregam para a sociedade filhos mimados. A adolescência deles vai até os 30 anos de idade. Alguém deu instrução para a sua mãe agir diferente. Não? O urso fica hibernando por vários meses, com alimentos e tudo, é o que ele precisa dentro de uma toca, mas ninguém deu essa instrução para ele. Ele recebeu, sim, instrução da mãe dele. O urso não tem internet para receber orientação sobre o cardume de salmão, que começam a subir quando troca a água salgada para a doce, então eles ficam encurralados e o urso se aproxima e deita e rola. O urso tem a mãe, que ensina a caçar. No reino animal, é a mãe que ensina a caçar. 129. 130. Eu respeito a minha mãe e o que ela fala. Eu estava voando para o norte, já em outro país e ela me ligou e disse: você vai vencer essa eleição. Eu olhei bem para aquele telefone e pensei: o que ela fala acontece ao contrário. Você tem que entender que os seus pais não querem ir aonde o seu coração manda e pode ir, eles não querem avançar com a tecnologia, por isso é necessário se desprender do que eles orientam. Avalie. Para zerar a insegurança, você deve ser irresponsável. Os responsáveis dormem de fato 8 horas por dia, os responsáveis não têm coragem de fazer alavancagem de investimentos. Os responsáveis não fazem nada para desagradar aos outros, eles não conseguem nem vender caro um produto. O irresponsável acredita em coisas impossíveis. Um atleta olímpico que coloca uma medalha de ouro no peito é um irresponsável. Não confunda irresponsabilidade com alguém que anda a 300 km por hora numa rua da cidade, isso se chama idiotice. Eu não falo para você ser irresponsável sem resultados, você precisa sempre subir para atingir resultados. Você pode pensar: então vou fazer um empréstimo de R$ 100 milhões. Mas você não dá conta de fazer um empréstimo de R$ 100 mil, primeiro que ninguém vai emprestar esse dinheiro para você.
O que nós estamos tratando? A sua mãe o protegeu demais. Se o seu pai foi emasculado, imprimiu insegurança em você. O que tira a insegurança de uma pessoa é ter resultados, ter governo dentro de casa. Outro dia, um dos meus filhos chegou na minha sala na plataforma, a escola funcionava no mesmo lugar, e disse-me que havia esquecido o lanche em casa e também não tinha a carteira. Ele tem carteira com dinheiro e cartão, tem conta em banco. Eu disse a ele que tomasse uma providência para resolver aquela situação, abri a minha carteira e mostrei que eu tinha dinheiro, mas que ele tinha condições de resolver, sem mim, aquele problema. Então, ele saiu e, poucos minutos depois, retornou à minha sala com um lanche. Como ele deu conta de resolver? Acessou o governo, ele disse na lanchonete que não tinha o dinheiro e que, no dia seguinte, ele pagaria. Estou treinando nele a segurança, o governo. Pablo, o que você estava fazendo com essa atitude? Eu estava tirando a insegurança dele, um menino de 9 anos de idade. Com 2 anos de idade, esse menino pediu pamonha, coloquei ele no carro e fomos comprar. Chegamos em frente à tenda da pamonha, dei R$ 20 nas mãos dele e disse, vai lá e compra pamonha. Ele. 131. 132. Desceu do carro, não viu a senhora que atendia, mas viu uma porta aberta e entrou, pediu a pamonha e mostrou o dinheiro, então a senhora preparou a pamonha, ele somente não trouxe a pamonha para o carro porque estava quente, mas ficou satisfeito, porque atingiu o seu objetivo naquele momento. Porque saiu uma notícia nos jornais que a adolescência, segundo especialistas, é até os 24 anos de idade. Por que estão fazendo isso? Porque querem desmontar as famílias, isso é um golpe. Em que dia esse rapaz vai virar homem? Aos 40 anos, cheio de insegurança, o que fica até difícil de encontrar uma pessoa para casar. São 3 famílias que fazem parte da sua história, onde você foi gerado, a família que você forma com o seu cônjuge e a família dos seus filhos. Os judeus, o povo mais próspero da terra, liberam os filhos para a vida adulta aos 12 anos, os meninos, num evento que se chama Bar Mitzvah, e a menina aos 15 anos, com o Bar Baraká. As civilizações orientais nem têm adolescência, pesquise a respeito. A adolescência é o intervalo para enganar a mente dos filhos do Ocidente. Eu brinquei muito até os 12 anos, depois disso comecei a me desenvolver me desafiando. Sempre busquei-me. A insegurança sempre vai diminuir a potência daquilo que Deus colocou dentro de você. 134. Relacionar com pessoas com mais idade do que eu, desde jovem. Não tive adolescência, eu estudava, e isso é muito bom. Hoje eu quero saltar de paraquedas, eu falo, quero um avião próprio para saltar de paraquedas. Ontem, estava pilotando o meu helicóptero, saindo para jantar. Como é que um adolescente vai fazer isso? Eu olho para uma Ferrari e falo, manda 2 para mim. Quanto mais rápido você puder crescer para governar, vai mudar todo o jogo. Imagine-se enquanto todo o outro lado está esticando a adolescência, você está ensinando ao seu filho ter responsabilidades como um judeu faz. Isso acabaria com a insegurança. Imagine a insegurança de um menino e de uma menina indo para a guerra aos 24 anos de idade. Quando você for a Israel, vai ver jovens adolescentes com armas, metralhadoras, penduradas nos ombros, andam tranquilos. Eles não são meninos, são homens de guerra, treinados para isso. A insegurança sempre vai diminuir a potência daquilo que Deus colocou dentro de você. A insegurança tirou todos os melhores resultados que você poderia ter e ainda não tem. Libere perdão para a sua mãe. Um dia ouvi uma história de que a minha mãe se perdeu numa cidade do interior, havia somente 4 ruas. Eu imaginei o nível de instrução que ela tinha para se perder numa cidade com 4 ruas. Eu tive muita compaixão dela. A minha mãe saiu de casa porque não aguentava os irmãos. A minha mãe deu o melhor para mim. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos de idade, e eu não tenho nenhuma memória positiva dela com o meu pai. A minha mãe fez tudo para me proteger, entendo absolutamente tudo o que ela fez e, por ter entendimento sobre isso, sobre as limitações dela, eu consigo amá-la ainda mais. A raiz de toda a insegurança que você tem está com a sua mãe e com o seu pai. A sua mãe vem em primeiro. Você vê a sua mãe como uma mulher muito dura, perdoe, ela deu o melhor que ela tinha. Às vezes, ao longo da caminhada, nós observamos a nossa mãe melhor do que nós, merecemos a mãe que temos.
Nós devemos honrá-la, não a repudie, senão você vai quebrar o primeiro mandamento divino com promessa, honrar pai e mãe. Quebrar esse princípio vai diminuir a sua longevidade, o seu tempo de governo na terra. A outra asa desse princípio é prosperidade, aceite os seus pais. Honrar é aceitar como a pessoa é. Mesmo não concordando com a sua mãe, ela é a sua fábrica, ela é a sua nave-mãe, honre-a. 135. 135. O Senhor diz: quando você for construir uma torre, sente e faça as contas. Aquele que multiplicou peixes e pães lhe fala para fazer as contas, sabe por quê? Descubra o que é da sua capacidade, o que é das suas possibilidades e aquilo que você não der conta de fazer coloque na conta dele, ele vai fazer. O Senhor fala para você fazer as contas e não para começar depois que tiver o recurso. Comece, mas saiba o tamanho da empreitada. Sempre que possível, faça as contas antes de sair de um projeto, nunca pare pela falta de recursos, os recursos vêm no caminho, isso está curando a sua insegurança. Você foi programado para sair depois do como saia, depois do motivo. O como vem no percurso. Talvez você tenha iniciado a corrida a pé, hoje está de bicicleta, na próxima vez, estará de avião. Não espere o avião para você começar a corrida, o avião somente vai aparecer no percurso. O problema da insegurança é que, quando ela está à mesa, a ousadia não senta nem no chão próximo, ela não entra nem na sala de jantar. Comece a enxergar a ousadia tomando posse da cabeceira da mesa e a insegurança saindo. A ousadia e a insegurança nunca se sentaram à mesma mesa. A ousadia tem tanta energia, tem tanta pressão. O problema da insegurança é que, quando ela está à mesa, a ousadia não senta nem no chão próximo, ela não entra nem na sala de jantar. 138. Que uma das duas tem que ficar no ambiente, mas não as duas juntas. A insegurança saiu e, na mesa da ousadia, os seus convidados são todos ousados. Na mesa anterior, a da insegurança, estava a sua amiga, há 40 anos no mesmo emprego. Quando ela vê que a insegurança está saindo, ela sai correndo da mesa. Nesta mesa, também estava a instabilidade. Ela falava, sempre o pé no chão, não faça contas maiores que as receitas, esqueça a geração de valor. Quando a ousadia entrou no salão principal, dirigiu-se para a mesa, todos que estavam naquela mesa da insegurança correram. Veja isso com a sua mente. A mesa da ousadia, olhe quem está sentando à sua direita, a geração de valor. A ousadia começou a trazer os seus convidados, à sua esquerda, sentou-se o branding, você vai investir na sua imagem. Está entrando um convidado muito especial, tire o chapéu para ele, é a intrepidez. Olha agora o convidado que se sentou à mesa, a presença de comando. Agora sentaram-se os resultados extraordinários, sentou-se a exponencialidade. Todos esses convidados vieram porque a ousadia assumiu o comando da reunião. Os convidados continuam chegando, a disrupção entrou e sentou-se à mesa, agora sentou-se a fé, sentou-se a ação. Esta é a mesa, é o banquete que todo governante tem todos os dias da sua vida. A repetição, a disciplina e a progressão chegaram e sentaram-se à mesa, os princípios também sentaram-se à mesa. A mesa completa, sabedoria e ousadia no comando. A convidada mais importante acaba de chegar, ela senta-se à outra cabeceira da mesa e a ousadia passa o comando para ela, é a sabedoria. A sabedoria fala, o fim é melhor que o começo. Não foi muito difícil colocar todos esses convocados nesta mesa. Mas agora é simples, é somente dar ordem. Talvez você não saiba, mas um governante nem precisa sonhar mais, ele precisa dar ordens. Porque ele está há pouco tempo de conseguir aquilo que ele não tem. Há possibilidades de você rejeitar a sua insegurança, instalando códigos de pessoas prósperas. Se você dependesse das suas experiências primárias para deixar a sua insegurança, levaria 200 ou 400 anos para conseguir este resultado. Vá cuidar da sua vida. 139. Faça uma lista das suas inseguranças. Depois escolha outro sentimento para tomar esse lugar e ressignifique. 140. Você é semente, o seu cérebro é o terreno. Espero que tenha ficado claro para você os conceitos trabalhados até aqui. Lembre-se, assim como um jardineiro precisa conhecer bem suas sementes e o solo para cultivar um jardim saudável, você também precisa se conhecer e assumir responsabilidade pelo seu crescimento. O autoconhecimento é entender quais são suas forças, fraquezas, desejos, bloqueios e medos.
É como saber se sua semente precisa de muito sol ou prefere sombra, se gosta de muita água ou pouca. Por exemplo, talvez você descubra que funciona melhor pela manhã, sua semente gosta de sol, ou talvez perceba que trabalha melhor sob pressão, sua semente gosta de ser regada com frequência. 141. 1y2. A autorresponsabilidade o levará a cuidar da sua vida e a não viver culpando os outros por ainda não ter dado frutos. Resultados curam. Deixe de esperar que os outros façam por você. Invista em seu terreno sem se esquecer de que a inteligência espiritual é a base para seu crescimento. Você não pode menosprezar a conexão com a fonte. Lembre-se sempre, você não é apenas uma semente à mercê dos elementos. Você também é o terreno fértil onde essa semente cresce e o jardineiro que a cuida. Assim como a semente precisa de tempo para germinar e crescer, o mesmo acontece com seu crescimento pessoal. Não espere mudanças da noite para o dia. Prosperar em todas as áreas requer um processo. Uma árvore não nasce árvore, primeiro é semente. É preciso ficar claro para você que tudo o que precisa para prosperar e ter resultados já está com você. Nunca se esqueça de que você é uma semente, e o terreno em que está plantado tem um potencial infinito para o crescimento. Bora prosperar. Jadf.